Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está em casa. Estamos aqui hoje comandando mais uma vez o nosso podcast dos pré-candidatos, agora oficialmente candidatos, já foi nossa convenção, a vereança aqui de Rio Preto, pelo Partido Solidariedade. Hoje as mulheres estão dominando, não é mesmo, Elis? É nóis. Expulsamos os homens todos e hoje começa o matriarcado. A revolução começou aqui em Solidariedade. Hoje a gente tá agora com a Dai, que é literalmente nossa campeã, hein, Dai? Vou passar aqui a palavra para a Elis, que tá me ajudando nessa missão de conduzir o nosso podcast de hoje. E, em sequência, a Dai já vai contar para vocês de onde vieram todas essas medalhas e esse cinturão. Gente, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, ao lado da Dani. Ter a Dai como candidata, essa candidatura muito potente, como a Dani falou, já campeã. Dai, eu quero que você conta para o pessoal que quer te conhecer. Quem é a Dai? Qual que é a sua história de vida? Conta pra gente sobre essas belezuras aqui, tudo brilhando aqui hoje. Bom dia, boa tarde e boa noite. Então, como vocês falaram sobre ser campeã, né? Eu acredito que essas vitórias sejam não especificamente do campeonato, mas vitória na vida. Então, o que você faz para chegar lá, e isso te forma para viver em sociedade, para vencer o mundo. Então, assim, eu acredito que eu seja uma pessoa que foi ensinada que o local onde eu nasci não determina onde eu devo ficar ou os limites de onde eu vou chegar. Eu acredito que eu venci muitas barreiras, então eu sou a pessoa que luta dentro e fora do tatame. Eu luto por melhorias, por alcançar os meus sonhos, por viver o meu sonho e não trabalhar no sonho dos outros. Eu acredito que eu sou essa pessoa que luta e que quer mostrar para todo mundo que eles podem chegar onde eles quiserem, podem alcançar, viver do sonho, como eu também vivi, ainda vivo. Já conquistei muitos sonhos e vou sempre criando mais meta, mais objetivo. E graças a Deus, o que o esporte me ensinou de determinação está sendo muito útil para tudo na vida e para continuar alcançando. Determinação e disciplina também, o esporte muita disciplina, ensina muito dedicação. Não é só falar eu quero, tem que fazer acontecer. É muito fácil falar eu quero. E o que acontece com muitos jovens que não alcançam, eles não são ensinados a alcançar, às vezes não aprendem o caminho, e o esporte mostra o caminho. A criança, o primeiro desafio que ela tem é motor. Então, assim, o cérebro de um bebê, quando abre assim, a cabecinha, se for ver o cérebro de um bebê, ele é liso. O último órgão a se desenvolver. Todos os órgãos, eles se desenvolvem quando você está na barriga, no útero da mãe. E o cérebro, ele termina de se desenvolver lá na puberdade. Conforme a criança o ser humano vai crescendo, esse cérebro vai crescendo e, de acordo com o aprendizado, principalmente motor, vai tendo conexões neuronais e desenvolvendo essas dobras no cérebro, que é o conhecimento. O conhecimento, ele é físico, ele é o contato de um neurônio com o outro, a consolidação. E o que mais faz com que os neurônios se conectem? É a atividade física, é o desenvolvimento motor. Então, se a criança tem ali disponibilizado toda uma gama de esportes para desenvolver toda a psicomotricidade dela, todas as possibilidades de movimento, então ela vai ter muitas conexões neuronais. Quando chegar na pré-escola, na fase de educação mais intelectual, ela já tem uma rede consolidada por onde vai percorrer todo esse caminho, essa informação que está recebendo. Então, é por isso que a gente fala que o esporte ajuda muito na aprendizagem escolar, porque o esporte, a modalidade, o movimento físico faz acontecer a conexão neuronal para que essa rede seja enorme para o conhecimento intelectual percorrer, ter todo esse cérebro e fixar ali o conhecimento em algumas regiões específicas para cada aprendizado da vida. Qual era a pergunta? Caramba, depois dessa aula... porque assim, eu me empolguei. Foi uma aula, minha gente, galera. Você trouxe o cinturão. A pergunta era quem é Dani. Nossa, quem é a Dai? A Dai, eu gente, quero levar isso, o conhecimento para as pessoas. Você pensa que é só aproveitando a esporte? oportunidade, né?
Esse cinturão é da Copa de Jacarepaguá, a gente chama de Copa JPA, né? No Rio de Janeiro. E assim, o porquê dele? Tem alguns títulos que talvez sejam maiores, mas como eu disse, esses títulos não são só do campeonato, é da conquista pessoal para a vida, do que você batalha para estar ali. Então, assim, alguns desafios que você passa no caminho te ensina a lidar com diversos outros desafios fora do esporte. Nesse caso aqui, foi uma dor física muito grande que eu tive que suportar para conseguir chegar, vencer a final. Meu joelho deslocou, saiu do lugar no meio da luta. E eu estava vencendo a luta. Eu poderia deitar, chorar, entregar, e depois ficar falando, ai, por causa do meu joelho, eu não ganhei, saiu do lugar. Talvez seria válido, porque realmente saiu, mas eu, na adrenalina do momento, coloquei de volta, suportei a dor e amarrei a luta ali até chegar ao final para consolidar a vitória. Então, assim, eu vi ali que eu era capaz, muito além do que eu pensava ser. Eu suportei uma dor extrema, forte, e isso faz a gente refletir. Não só, conquistei o cinturão, mas o que eu fiz para alcançar isso vai consolidar ali mais um aprendizado de personalidade, de caráter, de determinação e força para a vida. Então, não é qualquer obstáculo na vida que faz a pessoa desistir. Teve esse campeonato aqui. Podemos mostrar? Dá Pode. licença. Apesar de não ter segundo lugar do Campeonato Brasileiro de 2017 na faixa marrom, eu acho que é um dos que mais carrega história. Ele é a história da minha vida. Infelizmente, aconteceram muitos problemas financeiros, mas eu me sentia assim, no meu auge, que eu estava voando. E eu estava no Rio de Janeiro e eu não tinha como ir para São Paulo. Eu estava com inscrição paga, mas alguns problemas no caminho. Eu fiquei sem condição de ônibus, de hospedagem, de alimentação. E uma outra amiga minha também queria ir. Hoje, eu lembro, assim, 2 anos, mas a gente foi de Expresso Dedão. Conhece o Expresso Dedão? Carona. Expresso Dedão aqui, ó. Quem não? Carona na rodovia. Aí, não contamos pra ninguém, deixaria 2 garotas fazer isso. Meu Deus, meu mestre, quando soube disso... Nossa, houve um sermão muito grande do Del, mestre Wendell Alexander, do Rio de Janeiro. E nós fomos de Expresso Dedão. Quando eu peguei a minha primeira carona, o motorista olhou assim, menina, você é doida? O que você tá fazendo? Isso é perigoso. Eu tô te dando carona porque isso é perigoso. Pode acontecer um monte de coisa com você. Eu sei que é perigoso, não recomendo que ninguém faça isso. Mas eu sabia do que eu era capaz, eu não queria nada que tinha tentado me deixar de fora disso, tirasse de mim o que eu estava lutando. Eu estava longe da minha família, passando tanto sufoco para o Campeonato Brasileiro dentro do jiu-jitsu. A maior parte acredita que o Campeonato Brasileiro é mais importante até que o Mundial. E que o campeonato é muito mais forte. Muita gente vem de fora lutar o Campeonato Brasileiro e os estrangeiros falam que é mais difícil que o próprio Mundial de Jiu-Jitsu, que acontece nos Estados Unidos. E o brasileiro, como é um esporte mais dominado aqui no Brasil, né, que tem uma participação popular muito maior, então os melhores atletas acabam sendo daqui, saindo daqui. Por isso que torna o Campeonato Brasileiro mais forte que o Mundial. Então, assim, era o meu momento de mostrar. Era a categoria adulto, faixa marrom, tipo assim, o último, onde todo mundo tá olhando quem vai ser o faixa preta que vai se destacar no ano seguinte, eu sentia que era o meu momento. E eu não quis deixar nada que estava tentando me atrapalhar, me deixar de fora. E isso não é sobre luta, não é sobre esporte, não é sobre o brasileiro. É sobre solucionar problemas da vida, em vez de se entregar, entrar na depressão, chorar, porque estava difícil fazer algo. Não precisa pegar carona. Não precisa. Isso não precisa ser essa a solução. Isso daí que você está contando, Dai, escancara, né? Como que a gente vivencia essa falta de política para o esporte. Exatamente. Aqui em São José do Rio Preto. De incentivos, como que você entende a política voltada para o esporte aqui na cidade? É muito fraca. Muito pouco, ou quase nenhum. Quando tem algum projeto, é sem estrutura, é só para falar que tem, abre ali um espaço, coloca as crianças e não profissionaliza o profissional que vai estar ali, não prepara.
para que tenha um ensinamento social. O esporte, ele tem uma função social, não é a prática pela prática, é uma recreação por recreação. Que até a recreação, na verdade, ela tem um objetivo. É que agora ela ficou o lazer por lazer, pela forma que ela é aplicada no dia a dia. Mas até a recreação teria um objetivo. Então, eu acredito que falta o entendimento de como usar o esporte como meio social para ensinar a pessoa. Porque, assim, não necessariamente tem que ser atleta. Eu acredito que toda criança tem que competir um dia, se não para ser atleta, mas para começar a aprender a lidar com as emoções, a ansiedade, a insegurança, o medo, para ir desenvolvendo forças e acreditar mais em si próprio, amor próprio e confiança em si mesmo. E até mesmo o sentimento de perder, né? Exatamente, lidar com isso, com a derrota. Vai ter a dor, vai ter o choro, mas o professor está ali para ensinar como não deixar isso acontecer de novo. Tá, você perdeu, o que você vai fazer para que isso não se repita? Porque quando cresce, está lá na adolescência, na fase adulta, vai procurar um emprego, aí não é selecionado na entrevista, volta para casa com a sensação de que eu sou incompetente, que todo mundo é melhor que eu porque eu nunca passo. Não, uma pessoa que praticou esporte, que competiu, que sabe vencer alguns obstáculos na vida, ela vai procurar solução para aquilo. Ela não vai ficar simplesmente lamentando os objetivos não serem alcançados. Vai procurar solução. Daí, essas medalhas todas que você trouxe, essa do Sul-Americano, né? Você Essa falou. é do Sul-Americano. Eu já pedi spoilers, gente, porque ela trouxe tanta medalha. Essas são de jiu-jitsu. Mas você também pratica outros esportes, né? Eu pratico tudo. Como atleta, eu fui de jiu-jitsu. Mas eu gosto do crossfit, eu ando de patins, amo patinar. Tem uma galera que anda de patins aqui em Rio Preto. O Itamar pra ir patinar. O Itamar, galera! Vou até ressuscitar esse vídeo do Itamar de patins. Foi muito legal. E qualquer esporte pode proporcionar todas essas questões, mas eu faço tudo um pouquinho. Eu gosto do judô também, dou aula de natação, amo natação para bebês, tem uma importância gigantesca. Natação não é luxo, natação é uma necessidade. A maior causa de morte por acidente em bebês, em crianças de 0 a 4 anos, é o afogamento, e é a segunda maior causa de morte, se eu não me engano, em crianças de 5 a 14 anos, a segunda maior causa de morte no Brasil e no mundo. Tem os dados divulgados pela Sobrasa, que agora eu não vou saber exatamente o valor, mas a idade, na verdade, mas os valores são esses. Caramba. E acontece Sabe muito. nadar, mulher? Bem pouco. Tem muitos pais que chegam para os bebês ter vivências aquáticas, porque a mãe e o pai não sabem nadar e o medo é esse. E assim, é algo que não rende, né? Falar sobre política pública para os bebês, sobre natação, é difícil, é um investimento muito alto para diminuir esses dados, então quase ninguém fala, mas e é uma dor que os pais, eles acabam se sentindo culpados por isso. Então, às vezes, você até conhece alguém que perdeu um bebê para a água, mas não fala muito sobre isso porque tem uma dor ali. Então, você nem sabe. Culpa, né? Nossa, Uma doença, a culpa isso não que é você tá sua, falando. assim. E a pessoa começa... Nem isso, também não seria culpa dos pais, mas a pessoa se sente culpada. Não é se é ou não, é o que a pessoa sente. Então, ela acaba não falando sobre isso. É muito doloroso. É algo que a pessoa pensa que poderia ter evitado. E não é falado, não é alertado para os pais isso. A criança, ela não precisa de uma piscina, não precisa morar perto de rio. Um balde, uma bacia, um vaso sanitário é suficiente para a criança perder a vida. E não só para a criança, para o adulto também, porque aí teve toda uma infância que não teve contato com a água, e então qualquer piscina rasinha... Eu não tenho para mostrar, que tem vários vídeos que mostram pessoas com água que, de pé, a água bateria na cintura, só que se a pessoa cai, o medo é tanto que ela não consegue ficar de pé, porque se assusta, não está acostumado com aquele ambiente. E é muito recorrente isso, não é falado de tão recorrente que é. Acontece muito. Eu não trouxe os dados e esqueci os valores, mas todo dia tem gente morrendo afogada. Sobrasa tem feito um trabalho muito bom de alertar, tem diminuído, né? Mas é importante falar sobre natação para bebê. Bebê não vai saber nadar se salvar, ser responsável pela própria vida, sozinho. Mas ele vai estar ali já desenvolvendo, dando uma continuidade, porque o primeiro meio de vida nosso é o meio aquático, vai dar uma continuidade do meio intrauterino. É um ambiente que vai desestressar o bebê dessa mudança radical de
de ambiente. Vai relaxar, tem bebê que dorme na hora da aula. Eu falo, não tem problema. Isso é um sinal de que ele precisava relaxar. Ele tá tão relaxado, tá tão confortável no ambiente que ele dormiu. É bom pro bebê. E como é progressivo, é o primeiro esporte possível para que comece a desenvolver aquilo que eu falei lá no início, da questão das conexões neuronais. É o momento que o cérebro está ali, ó. A velocidade de conexão é a maior. Da nossa vida toda é maior, é ali. Então, é o esporte que você pode oferecer para que ele comece a desenvolver essas capacidades intelectuais também. Dai, e assim, né, você falou bastante sobre superar desafio, resolver problema, e o esporte, na importância que teve, né, na formação do seu caráter, no desenvolvimento dessa sua habilidade, e dá pra ver que você tem um domínio muito grande de tudo que você tá falando, que você entende muito, porque é quase uma aula, que a gente tá aprendendo quase uma aula. E assim, eu imagino que para além dos desafios que o esporte traz, né, e até esse episódio que você falou da carona, de como é perigoso para 2 meninas, né, ir de carona, a gente tem desafios aí de ser mulher e de ser uma mulher preta, né, e eu queria que você falasse aí pra gente um pouquinho de como é, né, ao longo da vida desses desafios e como que isso te traz pra militância política, racial. Sabe que eu sou a primeira mulher faixa preta de São José do Rio Preto, né? Olha, rapaz! Sim, e um ambiente Ela tem o título dela. Um ambiente predominantemente masculino. E, graças a Deus, o meu professor, o Hércules Malta, ele me fez acreditar em mim mesma, me ensinou a desviar a minha atenção desse detalhe, que eu era a única mulher e... Às vezes, em alguns momentos, eu ficava ali desconfortável de saber se aquele ali era o meu lugar ou não. E foi ele que mostrou que era assim. Eu comecei num projeto social da Ivani Vaz de Lima, eu sou muito grata a ela, o que eu sou. Uma das principais pessoas responsáveis para que eu enxergasse e aprendesse que o local onde eu nasci não determina quem eu sou e onde eu posso chegar, foi através do projeto social que ela tinha. E ela me ajudou muito nos meus primeiros campeonatos. Eu conheci o mar, a praia, viajei de avião pela primeira vez, tudo graças a ela. Oportunizou conhecer lugares novos através do esporte e me mostrou que eu posso ser muito mais do que eu já havia pensado que eu poderia. Através dela, incentivo de educação, porque o esporte, como eu disse, não é para você ser atleta, é para você aprender a lutar pelo que você quer, pelo seu sonho. Coincidentemente, eu fiz educação física, minha pós-graduação na área de atividades aquáticas, mas eu conheço muita gente que, através do esporte, aí foi lá para fisioterapia, que foi para administração, para o direito, aprendeu a lutar pelo que quer. Não necessariamente tem que ser atleta, mas é o que ensina, é o que o esporte na infância ensina, a lutar e buscar. Então, assim, o Hércules não me deixou desistir por eu ser mulher. E ele sempre falou que eu tinha um potencial para mostrar para as outras que elas poderiam continuar ali também, para eu poder receber as outras mulheres. Eu tentei receber muitas mulheres pelo caminho. Hoje em dia, graças a Deus, tem bastante mulher lutando, treinando nesses ambientes mais masculinos, digamos assim, que era até então visto como masculino. Meu pai achava que estranho eu lutar. Hoje em dia ele fala com orgulho, né? Ele não mora aqui em Rio Preto, mas ele, mas luta, esse negócio de homem, que não sei o quê. E agora, vou visitar ele, na casa dele, está passando algum amigo dele na rua, ele fica aqui, é minha filha, aquela lutadora. Todo orgulhoso. Todo orgulhoso. Levei as medalhas para ele ver, aí ele queria ficar mostrando para todos os amigos dele as minhas medalhas. Então, ele aprendeu a ver que eu poderia fazer aquilo ali com excelência também. Hoje tem muitas mulheres praticando, como eu disse, eu fico feliz, mas eu acredito que pode aumentar. Eu quero que aumente, quero criar políticas públicas no esporte para trazer um envolvimento maior das mulheres. E esporte não tem sexo, né? O esporte... Tem gente que vai achar que esses esportes são para os homens, esses esportes são para as mulheres. Não, que homens e mulheres façam conheçam as modalidades e se dediquem, né? Eu fui apesar de ser um ambiente predominantemente masculino, sofri assédio? Sofri, mas foi o de menos, assim, graças a Deus eu tive pessoas que me encorajaram no caminho, que me protegeram. Eu viajei muitas vezes sozinha no ônibus,
toda a galera que ia competir, só eu de menina e vários homens, e eles me protegiam. Não podia me ver conversando com qualquer outra pessoa de outra equipe, que eles foram muito protetores, né? Não me deixava sair sozinha, ficava tendo que dar satisfação para todo mundo de onde eu estava. Meu professor não me deixava sair do ginásio sozinho para comprar um suco, tinha que esperar ele estar junto. Então eu sinto que, apesar de predominantemente masculino, o ambiente, o tatame que eu cresci, o meu professor me protegeu muito. Eu falo pela experiência que eu tive, não sei a experiência de outras pessoas. Tive uma situação de assédio, mas que aqui em Rio Preto, mas que não passaram pano para a pessoa. Meu professor expulsou da academia a pessoa que me assediou e os outros rapazes também ficaram contra. Eu demorei para falar. Eu fiquei com medo de falar. Então eu contei para um amigo, que contou para outro e chegou no meu professor. Porque eu fiquei com medo da minha mãe me proibir de continuar treinando, porque eu era a única menina e acontecia algo pior. Até então tinha sido só um assédio, tentaram umas mãos bobas. E se isso evolui, sabe? Chega... Eu fiquei com muito medo, minha mãe não vai me deixar ir mais sozinha. Aí eu não contei pra minha mãe, tava guardando aquilo pra mim, aquilo me incomodando. E eu não sabia, chegou um momento assim que eu já não aguentava mais, eu tinha que contar pra alguém. Aí eu contei pra um amigo meu que tinha a mesma idade que eu, e ele foi dando... Levou a palavra. Foi levando. E aí foram atrás de mim para saber o que tinha acontecido. Mas eu acreditava que todo mundo fosse ficar contra mim. Até porque a pessoa, que eu conheço o professor há tantos anos, como se me descredibilizando. Eu não ia ter crédito para isso. Mas, inusitadamente, todos me apoiaram, ficaram do meu lado. Até hoje, muitas pessoas, às vezes, não sabem o que aconteceu, porque logo depois fui convidada para ir para o Rio de Janeiro. Então, talvez não tenha repercutido tanto, até entre a galera que às vezes para de treinar, volta, só sabiam que a pessoa tinha saído. Era algo desconfortável e triste, porque o meu professor não gostava de ficar falando sobre isso. Porque ele queria que aumentasse a quantidade de mulher. E vai acontecer isso, ele ficou chateado. E até hoje eu falo, e quando eu falo eu vejo um apoio dos meus colegas de treino. Nossa, super importante, né? Essa questão do assédio no esporte é um tema muito sensível e tem sido muito abordado agora, né? Acho que com o boom das redes sociais está sendo divulgado mais, né? Sim. Como que está essa situação da mulher dentro do esporte sofrendo assédio? Já diminuiu? Você sente que está sendo abordado mais? Eu vejo que as pessoas começaram a tomar outras posturas, assim, os próprios professores, eles têm... A gente tem um momento no treino que o professor meio que dá uma palestra ali, né? Finalizando os treinos, os professores costumam muito parabenizar ali pelo treino, falar algo que acha importante que às vezes teve naquele treino e ressaltar alguns detalhes, alguns ensinamentos que precisa. E a minha experiência com o jiu-jitsu, os professores que eu tenho, eu vejo muito eles falando sobre o respeito às mulheres, sobre ao próximo, né? Ali não é lugar de paquera, ali é lugar para treinar, todo mundo ali está com o mesmo objetivo. Então, assim, quando vem do professor já ensinando os alunos, isso só vai sendo repassado. Tem sempre uma pessoa ou outra, mas eu não acredito que seja do esporte. Acho que no esporte a pessoa deixa de fazer isso. Com a minha experiência, se chega alguém com potencial ali de querer assediar, se vai com esse intuito, o professor já corta as asinhas na mesma hora. Se o intuito é esse, não precisa vir mais. Uhum. Então, apesar de o jiu-jitsu é um esporte de muito contato, então precisa, assim, de lideranças, assim, dos professores muito forte, um posicionamento muito claro do que acontece ali. Então, eu não vejo, assim... Pelo menos o que chega assim a mim, claro que acontece com o outro, mas tão grande. Eu vejo um posicionamento forte dos professores contra isso. Legal. Sem tratar isso como mimimi. E agora você, né? Pré-candidato, com todo esse histórico, né, esportivo que você tem, como que o pessoal, você já está candidata, né? Não é pré mais. Como que tem sido a receptividade do pessoal que te conhece, da família? As pessoas primeiro querem saber qual é o meu intuito, perguntam por quê. E eu passo o que eu estou passando para vocês, que eu quero passar para frente o que um dia eu recebi. Porque apesar de eu ser do esporte, eu poderia ter um outro intuito, né? A pessoa quer saber, quer entender o porquê do racismo, o porquê não só do esporte. Então, eu passo e todo mundo acha legal e de ver como eu fui determinada no esporte, eles acreditam porque viram como que eu lutei fora do tatame para conseguir lutar dentro do tatame. Então, tudo que eu batalhei
para conquistar os meus sonhos, eles sabem que eu tenho essa força para ir atrás, que eu tenho essa cara, dou a cara a tapa para ir lá e fazer. Se é para acontecer, vamos fazer acontecer. Então, eu tenho recebido de forma muito positiva. Quando eles sabem, assim, eles falam, nossa, fico contente que você está fazendo isso, porque sabe o quanto eu luto pelo que eu quero. E eu fico feliz de estar tendo alguns retornos, assim, de ver como as pessoas me enxergam. Porque aí quando eu falo o porquê, eles falam que acreditam e o porquê acredita. Aí eu fico, nossa, legal que eles me veem assim, porque é o que eu quero, que eles vejam que... Mas não que apenas me vejam assim, mas que entendam que as outras pessoas podem alcançar isso também. E a tua militância na política, esse teu interesse em ser vereadora, em poder replicar isso que você recebeu, como você falou, né? E já vou aproveitar essa pergunta para já pontuar também, que eu não pude deixar de observar que quando você mencionou uma influência positiva, alguém que te apoiou, que te ajudou a ir para campeonato, você mencionou um projeto social. Vindo de uma mulher, né? Então, é isso, né? Já que é política também. Que tá na política, né? Como é importante ter mulheres na política, como é importante a existência desses projetos sociais, de pessoas dadas ao projeto social, né? Como é importante isso. Mas também como falta políticas públicas, né? Porque o projeto social muitas vezes cumpre um papel que é do poder público, né? Que deveria estar incentivando, que deveria ser maior, que às vezes tem, mas é muito pouco. E eu sempre admirei muito a Ivani. Primeiro pelo projeto social dela. E porque quando eu comecei a fazer a participar do projeto social, ela não estava envolvida com política ainda. E eu já fazendo parte, ela se tornou vice-prefeita e continuou. Nossa, e quando ela se tornou vice-prefeita, ela incentivou muito o esporte, o projeto multiplicou a quantidade de projetos sociais na cidade e eu passei a admirar ela muito mais. E assim, a questão da representatividade, você não percebe, é meio sutil, mas hoje eu vejo que eu admirava por ela ser mulher. Eu falei assim, nossa, eu também sou capaz. Porque eu tô vendo uma mulher, então por isso que eu vejo que eu também sou capaz. São coisas que às vezes passa despercebido, mas que é muito importante. Talvez se eu não tivesse visto ela, será que eu teria tido essa crença de que eu poderia fazer todas essas coisas? Não tenho tanta certeza, sabe? Porque quando eu penso numa mulher forte ou então em exemplos, me vêm pessoas como ela, que fizeram, que colocaram a mão na massa para fazer ali, não ficaram esperando chegar. O marido dela era deputado e numa das conversas que eu tive com ela, porque eu sempre voltava nela para agradecer, ela falou, se eu for ficar esperando do meu marido, tem tanta coisa para resolver. Tipo, esse projeto é uma idealização minha. E eu que corro atrás. Ela foi me falando como que ela fazia para isso acontecer. E quando eu quis devolver de alguma forma, me oferecer, perguntando o que eu poderia fazer para retribuir tudo que ela fazia, ela sempre deixou aberto para que eu repassasse, que ela não precisava de nenhuma retribuição minha, ela estava fazendo para me ajudar, mas que eu repassasse, que eu continuasse isso, que quando eu tivesse oportunidade, eu ajudasse outra pessoa a enxergar que ela é capaz, que ela poderia alcançar novos patamares. Caramba, que bonito isso. E você pretende, assim, ter algum projeto social? Com certeza, um dos principais objetivos. Eu sempre pensei, só que eu não sabia como realizar, né? Então, através das emendas impositivas, eu vi a oportunidade de realizar um projeto bem feito e capacitar as crianças, formar e desenvolver, encorajar essa confiança em si mesmo, desenvolver o senso crítico das crianças, de que elas entendam que elas são capazes, de que elas podem alcançar o que quiser. Porque falam, você pode alcançar o que quiser. Como? A pessoa não vê, ela não acredita, porque ela não vê como fazer isso, ela não vê um caminho. Porque acreditar em algo que você não vê o caminho, alguém alcançou, alguém saiu de baixo igual você, mas tem que mostrar o caminho, ensinar a trilhar esse caminho. É por isso que eu vejo que eu saí de um projeto social. Então eu sei que é possível sim, que funciona sim. Eu tenho um amigo que está morando no Canadá hoje, vivendo do esporte. Como eu disse, ele está vivendo, esse exemplo continua no esporte, mas não necessariamente tem que continuar. É que tem outros amigos que estão vivendo do sonho, que saíram do esporte, estão vivendo do sonho. Saíram de onde? Projeto social. Então, a pessoa que está em situação de vulnerabilidade, às vezes não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, não consegue enxergar
um caminho. Então, eu quero que o projeto social seja a porta, seja o caminho, assim, que abra as portas para o caminho. É muito real, né? Isso que você falou da vulnerabilidade social, né? Quantas crianças, às vezes, né? Tantas mães que muitas vezes são mães solo, que não tem com quem deixar essa criança, e essa criança fica à deriva enquanto a mãe tá trabalhando, e muitas vezes tá na rua, sendo influenciada negativamente. E quantas vezes não tem um projeto social que abre uma porta para essa criança usar esse tempo que ela estaria lá, né? E está lá aprendendo o esporte, está lá se apaixonando por um esporte, querendo se tornar atleta, ou até mesmo, né? Pelo simples fato de estar sendo acolhida por esse projeto e não estar na rua, foca nos estudos e vai se tornar um profissional de qualquer que seja a área, né? E nem precisa ser mandada, acaba sendo um desejo pessoal da criança. Se ela tem esse acesso, o que acontece? Ela sai daquele... tem um tempo para ir para a rua, ficar no ócio, né? De cabeça vazia. Tem o esporte, a vontade dela é pro treino. Muita gente não entendia que eu não ia pra festa, que eu não sentia vontade de sair. Não tô colocando nada de errado nisso, mas eu falo pra criança, ela vai sentir vontade do que ela mais vê. E acha que às vezes é a única possibilidade. Ir para uma festa, querer ficar cobiçando o que famoso vive. Mas quando você tem algo que te desperta prazer, que te dá prazer, porque literalmente dá prazer, né? Eu tenho o hormônio do prazer associado ali à prática do esporte. O hormônio da felicidade ali que você libera enquanto pratica atividade. A sua vontade não é mais de sair na rua, sentar ali e ficar fazendo nada. Ou fazendo o que não deve. Acaba sendo um desejo de estar o máximo de tempo possível fazendo o que você gosta, seja música, seja esporte. A pessoa vai ficar tentando. Minhas irmãs, eu deixei elas conhecerem tudo que queria, né? Agora, uma delas está mais envolvida com futebol. Onde tem treino de futebol, ela quer ir. E fica me perguntando se tem como levar. Então, fica procurando locais onde tem treinos de futebol. Então, o tempo vazio dela, ela quer ir lá no futebol. A outra faz vôlei. Já praticaram várias outras atividades antes, se encontrou no vôlei. Também se desdobra para estar no vôlei. Não se desdobra para fazer coisa errada, se desdobra para estar lá. E tudo que faz é pensando em conseguir estar ali. Quando você desenvolve uma paixão, um amor por algo positivo na criança, aí ela vai canalizar toda a energia dela para essa determinada paixão. Ô, Dai, e assim, vamos pensar em Dai vereadora? Vamos projetar um futuro aí, né? Depois de uma campanha aí que vai ser linda. Esse vai ser o caminho da Dai, de levar as crianças para o esporte? Quais são os seus planos aí? Né? Você falou de emendas impositivas que são tão importantes, né? Que é uma forma aí do dinheiro público voltar para as pessoas. E como que a Dai vai trilhar esse caminho de vereança aí? Logo que sendo eleita, logo após... Eu acredito no diálogo com a comunidade, em sentar e conversar. Tenho meus pontos do que eu acho que é mais necessário, do que eu acredito, mas a gente precisa ouvir também o que é mais importante e não fazer sozinha. Então, as decisões não serem sozinhas. Eu posso acreditar, com meu ponto de vista, enxergar que a primeira atitude deve ser uma, mas toda a comunidade não está pedindo para que eu faça aquilo, está pedindo para que seja realizado uma outra ação naquele ambiente para melhoria na qualidade de vida. Então, eu acredito que não sou eu que tenho que dizer o que deve ser feito, e sim quem mora e quem está passando a dificuldade. Então, a maior dificuldade sendo lista e o que é de minha competência, o que é da competência do cargo de vereança, seria feito de acordo com a maior necessidade da população. Entendi. Mas não deixando em paralelo, já colocando em prática ali, estruturar o projeto para fazer acontecer também. É bem importante, né? Lá na Câmara, não só esse diálogo com a população, mas, né, essa articulação política, porque ninguém trabalha sozinho, ninguém vota sozinho, né? Então é bem importante essa pauta do diálogo, né? De conversando com a população, tem uma questão que eu ficava olhando. Nossa, tem um centro de apoio ali, ficam jogando lixo em qualquer lugar. E eu ficava com essa crítica, né? E conversando com a população, eu fui entender o porquê que tem esse lixo por aí, que deixa aquela imagem ali de jogado. É porque tá jogado mesmo.
E aí falaram que antes no centro de apoio tinha não sei quantas caçambas, e cada caçamba destinada a um tipo de lixo. E foi diminuindo essa quantidade de caçamba. Agora a gente não pode mais colocar tal tipo de lixo ali, por isso que a gente joga no terreno baldio. Aí é proibido jogar no terreno baldio, mas o centro de apoio também não coleta aquele determinado lixo. Quando inauguraram o bairro, eles aceitavam, agora não aceita mais. Quando chega, o segurança não deixa entrar, porque diz que tem que descartar de outra forma. Galho de árvore não aceita. Então, assim, a pessoa faz a poda, não pode deixar na rua, só que também não aceita ali. Pessoa de bairro vulnerável vai ter dinheiro para ficar contratando caçamba para levar não sei aonde. Então, assim, é algo que eu não enxergava. Por isso que eu falo que tem que ouvir. Não é só o que eu quero, é o que a população quer. Então, se eles falam, como que resolve isso? Já entra como uma função minha de procurar saber e conseguir auxiliar para que tenha uma limpeza. Porque você precisa de limpeza, de higiene para ter qualidade de vida. Vai ficar fazendo a população que está lá do outro lado da ponte ficar andando no meio do lixo? Exatamente. Exato. Ter essa sensibilidade. Ô, Dai, e essa sua militância contra o racismo? Como que você pretende atuar aqui em São José do Rio Preto como vereadora, Jai? Na verdade, eu era muito cética em relação ao racismo. Fui ensinada, de repente, a não enxergar esse racismo. E como se tivesse um véu que me impedisse de ver que isso realmente acontece nos meus olhos. Eu não queria me encontrar naquela... Como vocês viram, eu sou muito... luto por tudo, eu não queria me sentir nessa posição de vulnerabilidade. Não queria me sentir nessa posição de vítima. Então, eu neguei por muito tempo que isso acontecia. Até você vai negando que chega um ponto que não tem como você evitar mais acreditar que acontece. Uma amiga minha me ajudou muito a enxergar. E ela faz uma comparação que aí fica muito fácil você ver a comparação. Se você for assaltado e roubarem seu celular, você pode chorar, ficar triste, porque você acabou de comprar o celular que você mais queria, e de repente você pode não se importar, ir lá e tirar outro na loja amanhã. Não liga. Independente da forma que uma e outra reagiu, as duas passaram pelo crime. As duas sofreram aquele delito ali. Independente de como você reage, você foi vítima. É diferente de se vitimizar. Você é vítima. E eu sentia como se eu reconhecesse o racismo, como se eu estivesse me vitimizando. Então, isso ajuda aqui na manutenção de poder. Você não lutar contra isso. Até que chega situações drásticas que te fazem acordar e agir. E ver, não, isso não pode continuar assim. Recentemente, no meu antigo trabalho, uma cliente estava incomodada com a minha presença lá, não tinha vínculo nenhum comigo, não dava aula para ela, não dava aula para filho dela, nem nada, não tinha vínculo nenhum. E ela começou a se incomodar por dividir o vestiário comigo, um horário que estava vazio. Tem trocentos chuveiros naquele vestiário. Mas ela começou a se incomodar e levar para o meu coordenador coisas que eu não... Sabe, incômodo com a minha presença ali. Aí, qual que é a atitude da empresa? Me solicitar que não utilize o banheiro enquanto a cliente estiver usando para evitar problemas. Como assim? O quê? Eu tenho que terminar minha aula, ficar esperando ela sair do vestiário, que é enorme, para depois eu poder utilizar? É só para evitar problemas, que não sei o que. Aí eu olhei, sabe? Foi um choque. Falei, peraí, não, mas isso é racismo? Se isso é realmente sua posição, eu vou fazer um boletim de ocorrência agora. Mas aí, a questão da manutenção de poder. A pessoa... ninguém tá... Qual que seria a palavra? Ninguém tem um escudo para essas situações. Em algumas situações, a gente acaba se encontrando nessa situação de vulnerabilidade e de insegurança, né? E me deixou numa situação de insegurança, de achar que eu não poderia encontrar um trabalho melhor. Pelo contrário, agora as pessoas me ligam, eles que vêm atrás de mim, não eu que vou atrás do trabalho, o trabalho vem atrás de mim. Mas naquele momento, depois de uma certa
manipulação ali, aquela manutenção de poder, você começa a achar que você precisa daquilo, aquele medo de não conseguir algo melhor. Algo que eu lutei contra toda a vida, né? Por um determinado tempo e momento da vida, eu acabei não fazendo uma denúncia, fiquei com um certo receio de falar isso me prejudicar. Olha a manutenção de poder que faz. Faz com que você acredite que se você denunciar, você vai ser o prejudicado. Você é a vítima, mas se você denunciar, você vai ser prejudicado. Você não vai conseguir emprego em lugar nenhum mais. E aí eu me senti de mãos atadas, assim, e é onde, de novo, o esporte entra. Talvez eu não tivesse saído dessa situação se antes eu já não tivesse aprendido a ser forte. Posso até tropeçar e cair, mas eu vou achar uma forma de me levantar. Então, por um curto período, eu estive ali, caída, mas não no ócio, sem fazer nada. Eu consegui enxergar uma forma de me movimentar e sair daquele lugar. E aí eu vi a necessidade de falar sobre o racismo. E eu comecei a estudar um pouco mais sobre o letramento racial, e aí foi tirando essas vendas dos olhos, eu comecei a enxergar todo local o racismo. E aí eu falei, não, isso não é mimimi. Isso está acontecendo, e eu não posso mais negar. E aí... pensei, mas eu não sou a única. Eu conheço vários outros negros que também pensavam como eu. Como que eu vou levar isso para a pessoa? Aí eu vi a importância de saber uma didática. Eu tenho uma excelente didática para ensinar esporte. Agora eu tenho que desenvolver uma outra didática para alcançar essas pessoas que não vê o racismo acontecer, que não vê como elas são prejudicadas, que ela não entende que ela está ali tendo um prejuízo psicológico, emocional por causa do racismo. E aí eu pensei, eu preciso fazer algo para mudar isso. E tem agora a Secretaria da Igualdade, tem que sentar, conversar e desenvolver. Eu vou fazer o que eu puder para levar letramento racial para essas pessoas, porque na periferia a pessoa não tem tempo de parar para estudar isso. A pessoa está lá trabalhando, ela não tem tempo de parar para estudar sobre letramento racial e ver a importância disso. Baixa o nível de escolaridade, de qualidade da escola pública, não permite que a pessoa enxergue isso. E aí ela fica na manutenção de poder, ela fica sendo subserviente ao poder. E através da Secretaria de Desigualdade Social, nós temos que, de alguma forma, alcançar. Eu já tenho conversado com as meninas de levar rodas de conversa, não só aqui na OAB, assim, mas para a população. Encontrar o meio de atrair e criar perto. Todo bairro tem ali seu CRAS, tem ali algum ambiente público, levar uma tarde do café, de um lanchinho da tarde, para poder Afro também, e agora tem a Casa Afro. Esse conhecimento precisa chegar no negro, para ele entender que ele está passando por racismo, não é por incompetência. Que muitas das coisas que acontecem não é incompetência, porque a pessoa foi racista. Uhum. Eu não enxergava isso, e agora, assim... Parece que eu descobri um novo mundo, digamos assim. Depois que eu passei que eu tirei a armadura e que eu aceitei que o racismo existe, parece que eu tô em outro mundo, assim, que eu tô vendo umas coisas absurdas acontecendo e que precisa ser falado, que precisa a pessoa entender a importância disso. Eu achava muitas vezes que eu não conseguia alguma coisa porque faltou dedicação minha, faltou persistência minha. E não é. Na verdade... é difícil aceitar, teria que explicar todo o contexto social, todo o contexto do acontecimento ali, para a pessoa ver que não foi falta de competência, foi racismo. É triste falar, mas acontece. Fazer o quê? E como, né? Eu O acho negócio que é se entregar ou lutar, tá? É triste, então vou ficar chorando? Não, eu vou... Obrigada. Posso até chorar um pouquinho, né? Mas a gente seca as lágrimas e continua. Querida, alguma consideração que você quer falar com seus eleitores? Uma mensagem para deixar para quem está assistindo, para quem está aí escolhendo seu vereador, escolher a Dai. A certeza que pode ter é que eu me dou 100% ao que eu me disponho a fazer.
Então, sendo eleita, vai ter toda a minha energia destinada à verdadeira função do vereador, de servir. Eu assisti uma vez em um documentário, um rapaz falando que quem não vive para servir não serve para viver. Porque a vida é isso, você serve e é servido, não dá para ser só servido. Você tem que entender que você tem que viver para servir o próximo, para que faça tudo fluir de uma forma melhor. Tem, na verdade, em relação à mensagem, uma amiga, ela escreveu um poema para mim. Ai, me emocionei quando ela escreveu. Espero conter as emoções, porque eu achei tão bonito a forma que ela me vê. Lealdade, eu sei quem eu sou de verdade. Realidade e amizade, na luta pela felicidade. Da criança que eu já fui um dia, vivia buscando pelo sonho da alegria. Encontrei esse sonho, enfim, fantasia, descrita na esperança e na luta. Luta que encontrei no esporte, nunca tive sorte. O destino foi eu quem fiz, eu construí meu norte. No jiu-jitsu, minha virada, a primeira de muitas, ali fui resgatada. Por Deus e Jesus que me deram a luz, para que eu não acabasse sem futuro, buscando por aquilo que seduz. Sou Daiane, mas também sou a professora, aquela que ensina, que luta e impressiona. Pela força, pela luta, por nunca desistir. Lealdade, vamos juntos, bora nos unir. Que bonito, caramba! Eu fiquei... Lealdade que ela colocou aí é por conta do teu bairro? Pois é, lealdade e amizade. Gente, ela é incrível, né? A Ana Carolina, a advogada, se for conhece. Sabe? A Ana que escreveu. Ela não é uma linda, gente. Ela é Que lindo! A Ana que te indicou pra nós. Ela é uma linda. Que legal, obrigado por compartilhar com a gente, muito bonito mesmo. E é isso, eu acho que é sobre a gente, às vezes, se ver pelos olhos das pessoas que admiram a gente também, Ela falou assim, né? eu queria muito que você visse da forma que eu te vejo. Aí ela escreveu, eu falei assim, nossa, eu queria, já sei que eu queria escrever. E ela começou a escrever assim, foi muito rápido. Aí eu falei assim, nossa, Ana, você é muito boa nisso, e você escreveu tão rápido. E ela falou, eu queria que você se enxergasse pela lógica que eu te enxergo. Aí eu fiquei tão emocionada, assim, eu fiquei tão feliz de alcançar as pessoas dessa forma. É isso. Aí eu chorei. E agora você vai alcançar as pessoas de outra forma. Através Agora da tem que política, incluir nesse construindo. poema aí que a Dai agora também tá na política. E não vai desistir, vocês já perceberam, né? Não falta determinação. Bom, gente, a gente segue aqui pro nosso final. Então, se você gostou da Dai, segue ela nas redes sociais, acompanha a campanha linda que ela tá fazendo, acompanha o Solidariedade, estamos aí no Instagram, no YouTube. Segue a gente, vem conhecer a nossa chapa. E é isso, multiplica a mensagem, manda para as pessoas que você acha que vão gostar, que vão ser impactadas pela história da Dai, pelo esporte, pela determinação, por tanta luta, né, Dai? E a gente segue aí, a gente se vê em breve no próximo podcast. Tchau.